Bom dia, meus irmãos, bom dia. Eu resolvi gravar esse vídeo sobre o Evangelho segundo Mateus. Eu vou ler partes por partes e vou explicar, porque algumas pessoas, para quem eu pregava o Evangelho, eu recomendava ler o Evangelho de Mateus, como ainda recomendo. Mas algumas pessoas me dizem que leem o Evangelho e não entendem muito bem. E isso é normal. No começo, quando a pessoa começa a ler a palavra de Deus, algumas coisas a pessoa não entende mesmo. Então, eu vou ler o Evangelho de Mateus, todo ele, e vou explicando, porque eu já li muitas vezes, então eu tenho mais entendimento, vamos dizer assim, da palavra. Eu vou explicar, eu tenho certeza, absoluta certeza, que lendo o Evangelho de Mateus direitinho e compreendendo a leitura, vai nascer, se ainda não tem no seu coração, vai nascer a fé verdadeira em Jesus Cristo. Essa fé que transforma a vida da pessoa para muito, muito melhor. Deus vai abençoar a sua vida através desse maravilhoso Evangelho. Foi nesse Evangelho de Mateus que nasceu a minha fé. Há quase 30 anos. Eu já não sou tão novo quanto parece. Então eu vou começar lendo sobre o nascimento de Jesus. Eu vou pular aqui a genealogia de Jesus Cristo. Mas só para esclarecer, Jesus é da descendência de Abraão e depois vem vindo até chegar ao rei Davi, após algumas gerações. Depois, descendente de Davi, vem Salomão, logo em seguida. E assim vem vindo até chegar a Jesus, até chegar a Jesus, que é dessa descendência de Abraão. Então vamos começar aqui, o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aqui já cabe uma explicação. José, antes de se ajuntar com Maria, antes dele ter relações com Maria, relações íntimas de casal, então Maria ficou grávida do Espírito Santo de Deus. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi. Aqui José, filho de Davi, significa que ele é descendente de Davi. Então vou continuar a leitura. Não temas, aí o anjo fala, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui só para esclarecer, depois que Jesus nasceu, José teve relações com Maria e teve muitos filhos com Maria. Muitos deles se tornaram discípulos de Jesus. Eu vou continuar a leitura. Aí ele fala, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o povo do seu pecado, dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho,
e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então o nome de Jesus, ou Jesus Cristo no caso, significa Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então Jesus, quando estava aqui na terra, é como se Deus estivesse conosco aqui na terra. Literalmente. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E olha, tem aqui no versículo 25, diz assim, ó, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Aqui ficou bem claro que José não conheceu Maria. Quando fala isso, fala no sentido mais íntimo, tá bem? Num casal, ele não conheceu a Maria intimamente como um casal, enquanto Jesus não nasceu. Está bem? Muito bem, irmãos. Agora vamos para o segundo capítulo do Evangelho de Mateus. Os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém, terra de Judá, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Então aqui já estava escrito, lá no Antigo Testamento, através das profecias que Deus deu aos profetas, que Jesus ia nascer em Belém, terra de Judá. Vou continuar a leitura. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviou-os a Belém, dizendo, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e adore-o. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com muito grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltarem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então aqui, mais uma vez, um anjo, ou em sonhos foi avisado, como diz aqui, eles foram avisados para não voltarem a Herodes informar aonde estava o menino. Porque, na verdade, Herodes queria matar o menino. Ele não queria lá adorar o menino, como ele disse aqui.
Muito bem, agora estamos no capítulo 2, versículo 13, e vamos ler até o versículo 18. O título é A Fugida para o Egito, a Matança dos Inocentes. E diz assim: E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, segundo o tempo em que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramã se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Então, nesta passagem, irmãos, o rei Herodes ficou bravo com os magos que não voltaram para lhe avisar aonde tinha nascido Jesus Cristo. Então ele pegou e foi lá, matou um monte de criança inocente na intenção de querer matar Jesus Cristo. Sim, tentou matar Jesus Cristo já logo no nascimento. Esse homem era muito mau, mas Deus proveu salvação para Jesus Cristo e mandou ele para o Egito. E estas crianças que morreram inocentes, claro, eu tenho certeza que foram morar com Deus lá no céu. Glória a Deus. Porque o Deus poderoso cuida de todas as situações da nossa vida. Muito bem, irmãos, agora vamos ler continuamos no capítulo 2, vamos ler do versículo 19 até o versículo 23. E o título é A Volta do Egito. E diz assim: Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e a sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, receou ir para lá, mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então, mais uma vez aqui, se cumprindo as Escrituras, a palavra de Deus. Aqui no Antigo Testamento, já estava tudo escrito o que Jesus tinha que passar aqui na terra, dizendo como ele nasceria, que nasceria de uma virgem,
dizendo como ele morreria e dizendo também que ele ressuscitaria. Glória a Deus. Bom, chegamos ao capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Do versículo 1 ao versículo 12, e o título é João Batista. E diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o que é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então aqui João Batista veio para preparar o caminho para Jesus. Ele batizava com água para que significasse ali, simbolizasse o arrependimento das pessoas. Quando eles se arrependiam de seus pecados e queriam voltar a fazer a vontade de Deus, então João Batista batizava eles com água. E continuando a leitura diz assim: E este João tinha seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele toda a Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então eles confessavam os seus pecados, se arrependiam, e João Batista os batizava. E vendo ele que muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão? Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então aqui João Batista está falando que as pessoas deviam produzir frutos dignos de arrependimento. Quando ele fala frutos dignos, ele quer falar de atitudes. Você tem que provar com as suas atitudes que você está realmente arrependido pelo mal que fez. E neste caso, Deus vai te perdoar. Mas esses fariseus hipócritas, falsos, como ele mesmo diz, eles não faziam isso. Eles diziam: nosso pai é Abraão, e tentavam se justificar desta forma. Mas João Batista diz que Deus, mesmo das pedras, pode suscitar descendência a Abraão. E continuando aqui no versículo 10, diz assim: E também agora, aí João Batista fala, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aí João Batista diz: Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá
o seu trigo e queimará a palha em fogo, que nunca se apagará. Então aqui cabe umas explicações, onde diz assim, ó, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui João Batista se refere a Jesus Cristo, que nos batiza. Todo crente, sempre que você confessa a fé em Cristo Jesus, que aceita Ele como seu Salvador, você recebe o batismo do Espírito Santo. Este Espírito Santo que passa a morar em você, vai lhe proteger do mal e vai lhe alertar, vai lhe lembrar da palavra de Deus, para que você ande com segurança no caminho da justiça, que é a palavra de Deus. E aqui também fala que as pessoas boas, aqui ele vai recolher o seu trigo. As pessoas boas vão ir morar com Jesus no céu um dia. E queimará a palha. Queimará a palha em fogo que nunca se apagará. Aqui se refere às pessoas que não vão aceitar Jesus. As pessoas que não aceitarem Jesus. Este é o maior pecado que a pessoa pode cometer. Não aceitar Jesus como seu Salvador. Para estes, está reservado o fogo que queimará a palha, que nunca se apagará. É terrível isso. Então temos que aceitar Jesus Cristo enquanto é tempo. Para muitas pessoas, hoje, infelizmente, é o último dia aqui na Terra. E desejo eu, do meu coração verdadeiro, que esses tenham partido, tendo aceitado Jesus como seu Salvador. E eu asseguro que vão morar lá no céu, com Deus Pai Todo-Poderoso e Jesus Cristo, seu Filho querido. Bem, agora vamos para o batismo de Jesus. Está no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17. E diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. Então aqui Deus está falando a Jesus Cristo. Ele diz assim: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Glória a Deus. Muito bem. Agora vamos ler no capítulo 4. Já estamos no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. E o título é A Tentação de Jesus. E diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse:
está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esta passagem cabe muito bem uma explicação aqui. Porque por mais que a pessoa se alimente de pão ou de qualquer alimento, a pessoa não receberá a vida verdadeira. Não desses alimentos. O único alimento capaz de produzir vida verdadeira, a vida espiritual, que leva lá para o céu, a vida eterna, está aqui, na palavra de Deus. Isso aqui produz vida verdadeira, a palavra de Deus. Mais adiante a gente vai ler que Jesus Cristo diz que a palavra dele é o alimento verdadeiro. Glória a Deus. É esse alimento que leva para a vida eterna. Então vamos continuar a leitura. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Que maravilha. Então vale a pena confiar no nosso Deus poderoso. Jesus resistiu ao pecado, andando no deserto, com fome, com sede. Ainda assim, ele resistiu ao mal. Por que nós, irmãos, com toda a regalia que temos, com a barriga cheia, bem agasalhados, por que não temos força para resistir ao mal? Vamos criar um pouco mais de intimidade com Deus. Vamos orar, vamos buscar a força que o Espírito Santo dá a todos que acreditam em Jesus Cristo. E vamos resistir ao tentador e cumprir a vontade de Deus que está aqui na Bíblia Sagrada. Deus abençoe a todos. Irmãos, agora vamos para outra passagem que diz assim, o título é Jesus em Galileia, os primeiros discípulos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 12. E vamos ler do versículo 12 até o versículo 25. E diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta
Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região à sombra da morte, a luz raiou. Então já estava predito no Antigo Testamento que Jesus iria habitar nessas terras, pelo profeta, por intermédio de Deus. Deus fala para o profeta e o profeta anota ou escreve. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto do mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu a outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e atormentados, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Glória a Deus. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Glória a Deus. Então aqui Jesus pregava o reino de Deus, e curava todas as enfermidades do povo. Glória a Deus. Deus deu esse poder para Jesus. Em outra parte do Evangelho, mais adiante, a gente vai ler que Jesus diz que é Deus quem faz esses milagres através dele. Pois Jesus disse: crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Crês ao menos pelas mesmas obras, porque é o Pai que faz as obras. Glória a Deus. Então, quando Jesus fala que aquele que crê nele fará as obras que ele fez e as fará maiores do que estas, ele está confirmando que em nome dele, Deus também vai dar a todo crente verdadeiro poder para fazer estes sinais. Glória a Deus. Temos que acreditar no poder de Deus, porque ele é real e eficaz. Glória a Deus. Bem, irmãos, chegamos ao capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Vai ser o Sermão da Montanha, as Beatitudes. E diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exaltai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Glória a Deus. Então aqui, irmãos, Jesus está nos ensinando as bem-aventuranças. Ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado significa mais do que feliz. E pobres de espírito, irmãos, é a pessoa que tem certeza, que tem o coração com a certeza que precisa de Deus. Precisa de Deus. Nós temos que ter essa convicção firme em nós, que nós precisamos de Deus. Precisamos do Espírito Santo em nós para agirmos conforme a vontade do nosso Pai. Glória a Deus. Bem, irmãos, agora vamos do versículo 13, vamos ler do versículo 13 até o versículo 16. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. E diz assim: vós sois o sal da terra. E se a terra for insípida, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim, resplandeça a vossa luz entre os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Então aqui Jesus está nos alertando, nos dizendo que os discípulos, aqueles que creem em Jesus, aqueles que querem seguir o exemplo de Jesus, devem ser luz para o mundo, devem fazer coisas boas, fazer o que é certo, ajudar as pessoas, levar a palavra de Deus às outras pessoas. Se nós não fizermos isso, não prestamos para mais nada. Então, quando você, se ainda você não é um crente, quando você se tornar um, sua primeira missão é seguir os exemplos de Jesus, fazer o bem, pregar o evangelho, ser luz para o mundo, ajudar as pessoas. Esse é o trabalho daqueles que querem seguir o exemplo de Jesus, ser discípulos de Jesus, porque Jesus
Não veio para ser servido, Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Muitos. Todo aquele que crer em Jesus Cristo será salvo. Esta é a palavra de Deus. Glória a Deus. Bem, irmãos, agora vamos ler o cumprimento da lei e dos profetas. Vai do versículo 17 ao versículo 48. Vamos lá. Diz assim, Jesus falando aqui, tá? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. Que maravilha, que maravilha! Então, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. Então, a palavra de Deus há de se cumprir. Deus é fiel e poderoso. Vamos continuar lendo. Qualquer, pois, Jesus continua falando, qualquer, pois, que violar destes mais pequeninos mandamentos, qualquer, pois, que violar destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, pois, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Veja bem, aqui, fariseus naquele tempo, eram as pessoas que pregavam a palavra, que ensinavam a palavra de Deus. E Jesus está nos alertando, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, tá? Se a gente não for mais justo do que aqueles que pregavam a palavra naquela época, se a gente não for mais justo do que eles, de modo nenhum entraremos no reino de Deus. Então, aquele que prega a palavra deve ser justo, deve fazer o que é certo, para não dar o mau exemplo, que nem aqueles fariseus hipócritas daquela época, que eles falavam coisas boas, mas agiam de maneira errada e faziam coisas erradas, coisas más. Por isso Jesus fala aqui deles. Mais adiante a gente vai ver Jesus repreendendo eles, chamando eles de fariseus hipócritas. Hipócrita é a pessoa falsa. Aí Jesus continua falando aqui, ó. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolorizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão Racã será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele.
para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último cêntimo. Então, aqui Jesus está nos alertando para fazer as pazes o quanto antes com os nossos adversários ou com os nossos inimigos aqui na terra. O quanto antes, tá? Porque caso a gente venha partir antes de fazer as pazes, partir em guerra contra alguém, tá? A gente pode acabar sendo recompensado de maneira ruim. Não sei se dá para falar assim, que recompensa deveria ser uma coisa boa, né? Mas a nossa parte não vai ser com os bons. A nossa parte será com os maus, se nós não perdoarmos os nossos inimigos. Então temos que fazer as pazes do quanto antes, porque aqui Jesus disse, em verdade vos digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último cêntimo, que aqui é até o último centavo da nossa dívida. Porque Deus vai nos perdoar, irmãos, conforme a nossa capacidade de perdoar também. Que todo mundo pecou, todo mundo erra, irmãos, todos erram. Então, se você não for capaz de perdoar o seu irmão, como que você vai querer que Deus te perdoe? Não é mesmo? Mais adiante a gente vai ler uma passagem que fala sobre o perdão, que Jesus fala uma parábola onde o Senhor, representando Deus, perdoou um devedor. E este devedor não quis perdoar o seu amigo. Então, o Senhor da casa, representando Deus, chamou essa pessoa e disse, eu te perdoei, por que tu não teve compaixão do teu irmão e perdoou ele também? Não é verdade? E castigou esse que não quis perdoar o irmão. Então, pense bem, faz as pazes rápido com o teu inimigo, enquanto está aqui na terra. Tá? Enquanto há tempo. Glória a Deus. Jesus nos ensinou tudo que a gente precisa saber para encontrar Deus lá no céu. Então vamos respeitar a palavra. Glória a Deus. Eu vou continuar a leitura. Aí Jesus diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aqui Jesus fala com toda clareza, sem dúvida nenhuma, que existe inferno. Existe uma punição para os maus. Existe um castigo eterno para aqueles que não aceitarem Jesus Cristo. É a palavra de Deus, irmãos. Não sou eu que estou dizendo. É a justiça se cumprindo. Jesus morreu, foi castigado por nossos pecados. Por nossos. Então, aquele que aceitar Jesus tem seus pecados perdoados, porque Jesus já pagou por eles. Mas aquele que não aceitar, não tem Jesus pagando pelos seus pecados. Então, ele mesmo irá pagar. Então, aceite o Senhor Jesus como seu Salvador enquanto é tempo. Glória a Deus. Vamos continuar a leitura. E Jesus diz, e se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atire-a para longe de ti, pois que te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno.
também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outro sim, ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirá teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escábulo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar: sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleitar contigo e tirar-lhe o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a qualquer que te pedir, e não te desvies daquele que quer que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz que o sol se levante sobre maus e bons, e faz com que a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Então aqui Jesus nos ensina que devemos ser perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Veja bem, Deus trata de forma igual os maus e os bons, os justos e os injustos. Aqui Jesus falando que Deus faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e que a chuva desça sobre justos e injustos. Então não devemos julgar, irmãos. Devemos tratar bem todo mundo, fazer bem a todos, mesmo aqueles que nos maltratam e nos perseguem.
Glória a Deus, para que sejamos filhos do nosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Bem, irmãos, chegamos ao capítulo 6 do livro de Mateus. Vamos à continuação do sermão. Continuação do sermão da montanha. Ele vai falar sobre esmolas, oração e jejum. Vamos começar no versículo 1 e vamos até o versículo 18. Continuação do sermão da montanha. E diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Então, não devemos fazer esmolas diante dos homens para, vamos dizer assim, nos aparecer. Tá? Isso é errado. Tá bem? Jesus disse, aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que está nos céus. Então, se você, ou qualquer um de nós, fizer uma boa ação para se aparecer para os outros, Deus não vai nos recompensar por isso, irmãos. Tá? Não seremos recompensados junto a Deus, o nosso Pai. Aí ele fala assim, quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Então a recompensa desses que fazem esmolas, que fazem boas atitudes, que fazem para se aparecer para os homens, a recompensa deles é essa aí. Mas junto com Deus, eles não terão recompensa nenhuma. Aqui diz, em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Se eles querem se aparecer e estão fazendo por esse motivo, essa vai ser a recompensa deles. Mas Jesus diz, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. Glória a Deus. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai em oculto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Glória a Deus. Jesus continua, e orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que se por muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia
nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Aí Jesus continua. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unges a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que jejuas. E teu Pai, que vê em oculto, te recompensará. Glória a Deus. Irmãos, agora vamos ler Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 34. E o título é: O tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores e a ansiosa solicitude pela vida. E fala assim, versículo 19: Não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas? Aqui eu vou explicar, irmãos, primeiro, sobre ajuntar tesouros na terra. Jesus diz que não devemos juntar tesouros aqui na terra, porque o tesouro que juntarmos aqui na terra não vai ter nenhum proveito para nós no reino celestial. Mas podemos sim usar os bens que temos aqui na terra para produzir tesouros no céu. E como faremos isso, irmãos? Ajudando os necessitados, ajudando os pobres. João Batista já nos ensinava: quem tem duas túnicas, dá uma a quem não tem. Quem tem alimento sobrando, reparta com quem não tem. E assim estaremos juntando tesouros lá no céu. Esses tesouros duram eternamente. Deus nos recompensará. Glória a Deus.
E a segunda parte que fala aqui também sobre a candeia do corpo são os olhos. Os nossos olhos, irmãos, são para dar luz. Temos que ver com as pessoas e o mundo com olhos cheios de amor. Ver o bem nas pessoas. Tá? Ver o bem nas pessoas vai trazer luz para o interior do nosso corpo. Glória a Deus. Agora eu vou continuar a leitura. Vamos continuar aqui no versículo 24. E diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao diabo. Temos que fazer essa escolha, irmãos. Fazer o bem ou o mal. Servir a Deus ou ao diabo. Vamos escolher sabiamente e fazer o bem. Quem faz o bem vai morar com Deus lá no céu. E quem faz o mal vai morar com o diabo lá no inferno. Se bem que o diabo vai ser destruído no final, né? E a pessoa que fizer o mal vai ficar no inferno e sofrer eternamente. Então, muito cuidado. A palavra de Deus é verdadeira e afirma isso. E a palavra de Deus não mente. Então, vamos fazer o bem, vamos escolher a luz. Vamos continuar a leitura. Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, irmãos, Jesus aqui está nos alertando que
devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais que precisamos, irmãos, Deus vai nos dar, Deus vai cuidar de nós. Não fique preocupado, não fique ansioso, dizendo o dia de manhã, se apavorando, se sentindo assim, quase que sem capacidade de resolver os problemas. Porque Deus tem poder, Deus tem capacidade para resolver todos os nossos problemas. Mas precisamos confiar nele, confiar em Deus. Na palavra de Deus está escrito: aquele que pede a ajuda de Deus precisa acreditar que ele existe. Então é a fé, irmãos. Temos que ter fé em Deus, confiar em Deus, pedir a ajuda dele e ficar tranquilo, sabendo que ele vai providenciar a ajuda que precisamos. Glória a Deus. Bem, irmãos, chegamos ao capítulo 7. E aqui o título é Continuação do Sermão da Montanha, o juízo têmere, as coisas santas não deis aos cães, perseverança na oração, a porta estreita, os falsos profetas. Depois fala também, devemos ouvir e cumprir as palavras de Jesus. Então, capítulo 7, vamos ler do versículo 1 até o versículo 29. E diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Aqui, esta passagem, irmãos, é muito importante. Eu costumo dizer que Jesus é tão bom, que ele nos ensinou, vamos dizer assim, que palavra eu posso usar para dizer assim, é tão simples, irmãos, que não sei como expressar, mas não julgueis e não sejais julgados. Eu não sei o que mais eu posso colocar de ênfase para mostrar a importância deste versículo. Não julgueis e não sereis julgados. Grave isso na sua mente, irmãos. Coloque isso no seu coração. Olha que espetáculo. Não julgueis e não sereis julgados. Aí Jesus continua. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão? E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu próprio olho? Ou como dirá a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave que está no teu olho, e então cuidarás de tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. Aqui fala, Jesus está falando, que às vezes a gente repara no erro do outro, mas não cuida do nosso próprio erro, a gente não corrige o nosso próprio erro, a nossa maneira errada de viver. Então Jesus está nos ensinando que devemos primeiro tirar a trave que está no nosso próprio olho, cuidar do nosso erro, corrigir a nossa maneira errada de viver, para depois querer ajudar a corrigir o erro do nosso irmão,
ajudar ele a enxergar o seu erro. Então, cuide primeiro dos seus erros, corrija as coisas erradas que você está fazendo, volte-se a Deus, peça a ajuda dele para te abrir os olhos, para que você possa ver com clareza. Porque muitas vezes, irmãos, algumas pessoas vivem fazendo coisa errada, e aos olhos dela, aquilo é certo, é normal. Mas peça ao Espírito Santo de Deus para lhe mostrar o que é certo fazer. E eu já adianto, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não está certo. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Aqui está o conhecimento que leva ao lar celestial. Então, leia a palavra de Deus, obedeça a ela. E é certo, a sua morada lá no céu está garantida. A própria palavra diz. Quem cumprir a palavra de Deus vai morar no lar celestial. Glória a Deus. Vamos continuar a leitura. Aí Jesus diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, os despedacem. Que perigo então, irmãos, que perigo a gente dar as coisas importantes que temos, de valor, aos cães, e deitar as nossas pérolas aos porcos. Algumas pessoas, irmãos, desprezam aquilo que você tem de melhor. E Jesus está nos ensinando que não devemos fazer isso. Se as pessoas desprezam aquilo que você tem de melhor, não dê a ela. Porque isso pode te prejudicar. Aqui Jesus fala, para que não aconteça que elas pisem com os pés e, voltando-se contra vós, os despedacem. Olha que perigo. Aí Jesus continua: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós, aqui Jesus colocando mais, de uma forma mais clara, para nós poder entender que devemos pedir para Deus o que a gente precisa, devemos pedir, devemos buscar de Deus o que a gente precisa, porque Deus vai nos dar. Deus é um Deus de amor, e Ele gosta que a gente venha nos declarar para Ele, nos dizer: preciso de Ti, meu Deus querido. Ele se alegra com isso, Ele quer que a gente venha procurá-lo. Olha o que Jesus fala: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Quem de nós, irmãos, mesmo nós não sendo bons, se nosso filho nos pedir um pão, a gente vai dar uma pedra para ele, irmãos? Não, né? Jesus está nos falando isso, ó. E pedindo-lhe peixe, se nosso filho nos pedir peixe, lhe dará uma serpente. Nós vamos fazer isso, irmãos? Não. Aí Jesus diz, ó: se vós, pois, sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, se nós que somos maus, na declaração de Jesus, então Jesus sabe que somos maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus poderoso, nosso Pai Celestial, dará bens
aos que lhe pedirem. Deus é bom, irmão. Deus é bom. Grave isso. Deus é bom e quer te ajudar. Peça com fé e vai receber. Olha o que Jesus continua dizendo aqui. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também. Porque esta é a lei e os profetas. Então devemos fazer para os outros aquilo que queremos que eles nos façam. E Jesus explica que fazendo isso, estamos cumprindo toda a lei que Moisés ensinou e os que os profetas ensinaram também, os ensinamentos dos profetas. Então devemos fazer para o outro aquilo que queremos também. Se tu quer que faça o bem para ti, irmão, faça o bem também para o seu irmão. Esta é a lei de Deus. Amai o próximo como a si mesmo, não é mesmo? É assim que tem que ser feito. Aí você pede a ajuda de Deus e Deus te ajuda. Amém? Aí Jesus fala, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, há poucos que a encontrem. Aqui, irmãos, infelizmente, muitos vão entrar pela porta larga, pelo caminho espaçoso que conduz à perdição, e poucos vão entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado, mas que conduz à vida. Então vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena obedecer a palavra de Deus, porque isso nos conduz à vida. A gente não deve achar que podemos fazer tudo que vem na nossa mente. Na palavra de Deus diz que enganosa é a mente do homem. Então procuramos na palavra de Deus e aqui está o que é certo fazer. E desta maneira, um dia iremos morar com Deus lá no céu. Amém? Aí Jesus continua. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Então, pela atitude das pessoas, vocês vão saber o que elas são. Se são realmente pastores, ou profetas naquele tempo, né? Pastores, ou pessoas que estão enganando o povo. Pela atitude, pela forma dela viver, pela forma dela agir. Olha o que Jesus diz. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons. Toda árvore má produz frutos maus. Aqui fala das atitudes das pessoas. A pessoa boa vai ter atitudes boas. A pessoa má vai ter atitudes más. Não se engane. Se a pessoa está agindo de maneira errada, tendo atitudes más, esta pessoa é má. Não se engane. Não fique tapando o sol com a peneira, dizendo, ele fez isso por causa daquilo. Não, irmãos, não se engane, irmãos.
Se a pessoa tem atitudes más, faz coisas erradas, esta pessoa é má e pronto. É a verdade. Então não se engane. Aí diz assim, toda árvore, Jesus fala, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aí Jesus diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui, irmãos, no estudo de teologia ficou bem claro que Deus, Ele conhece a nossa mente, irmãos. Ele sabe o porquê que nós fizemos determinadas coisas. Ele conhece o motivo pelo qual agimos. E aqui, onde ele fala, as pessoas tentam se dar desculpas, né? Esses falsos mestres, eles dizem, não curamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Mas Deus sabe o motivo pelo qual eles fizeram isso. E pelos motivos errados, pelos motivos errados, irão para o inferno. Deus sabe o porquê que você faz determinadas coisas. E mesmo que você expulse demônios em nome de Jesus, se fizer isso pelos motivos errados, talvez buscando promoção financeira, talvez querendo enganar o povo e receber créditos que não são seus, que você não merece. Se fizer isso pelos motivos errados, para se aparecer, para querer ser grande, para buscar para si mesmo a honra que só Deus merece, esse motivo é errado. Então Deus conhece e diz, olha o que ele fala, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Só Deus merece toda honra. E a palavra de Deus diz, o Senhor se aborrece quando outro recebe a honra que só Ele merece. Então, muito cuidado, irmãos. Deus é o dono de toda a honra e toda a glória. Qualquer um que queira ser servo de Deus, que crê em Jesus Cristo, recebe poder para fazer essas maravilhas, que é expulsar demônios, curar enfermos, mas a honra e a glória é dele, é dele. Não está nenhuma parte da Bíblia que Deus vai nos dar honra e glória. Isso é para ele. Está escrito que eu vos dou poder. Deus nos dá poder para fazer essas coisas. Mas a honra e a glória, Ele é o único que merece. Vamos continuar a leitura. E diz assim, todo aquele, versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada na rocha. Que maravilha, irmãos! Aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica é a pessoa firme, irmãos, forte, que vem as dificuldades, vem os problemas, mas ela não cai. Ela não cai porque está firme na palavra de Deus. Então seja este tipo de crente, aquele que ouve a palavra de Deus e cumpre e pratica e exercita a palavra de Deus. E quando vêm os problemas da vida, que todos nós estamos sujeitos, vamos nos manter firmes, porque o próprio Deus nos sustentará. Amém? Aí diz assim também: aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Olha aqui, irmãos, o perigo da pessoa ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática. Quando vier os problemas da vida, a pessoa cai, porque não está firmada na palavra de Deus. A pessoa cai, e aqui diz que é grande a sua queda. Então quem ouve a palavra de Deus deve cumprir a palavra de Deus, e então ficará forte, e quando virem os problemas da vida, permanecerá firme, confiando no Deus Todo-Poderoso a quem serve. Aqui no versículo 28, aí diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então Jesus pregava de uma forma diferente. Jesus pregava com autoridade, com convicção do poder de Deus, com a unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, chegamos ao capítulo 8 e vamos ler o leproso purificado. Estamos no capítulo 8 e vamos ler do versículo 2 ao versículo 4. E diz assim: E descendo ele do monte, Jesus no caso aqui, tá? E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Lepra, irmãos, lepra era uma doença que se espalhava pelo corpo das pessoas na época. Era um monte de feridas, era uma doença grave, irmãos. Mas este homem veio até Jesus e confessou a sua fé, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou,
para lhe servir de testemunho. Irmãos, é muito importante, irmãos, quando você recebe uma cura de Deus, quando você recebe a ajuda de Deus em algum problema aparentemente impossível, é muito importante que você dê o testemunho. Esse testemunho é para a honra e glória de Deus. Então fale das coisas boas que Deus tem feito na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, agora vamos ler do capítulo 8, do versículo 5 ao capítulo 13. Irmãos, agora vamos ler capítulo 8 do Evangelho de Mateus, do versículo 5 ao versículo 13. E o título é O Centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e digo a ele faça isso e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados fora nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então, irmãos, veja aqui como é importante crer em Jesus Cristo. O centurião creu e o seu criado recebeu a cura. Então, quando pedirmos alguma coisa a Deus, temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é crer no Senhor Jesus. Amém? Agora vamos ler do capítulo 8, continuamos no capítulo 8, vamos do versículo 14 ao 17. E o título é A Sogra de Pedro. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo em febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas
doenças. Amém? Então, isso que aconteceu já estava escrito pelos profetas no Antigo Testamento, que o Messias viria e diz assim, ó, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então Jesus Cristo pagou por todos os nossos pecados. Jesus Cristo nos dá cura e leva toda a nossa enfermidade. Para isso, como já tenho dito, temos que crer no Senhor Jesus, crer na palavra da salvação. Amém? Bem, irmãos, continuamos no capítulo 8 de Mateus e vamos ler agora do versículo 18 ao versículo 22. E diz assim, como devemos seguir a Jesus? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da além. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então veja bem, irmãos, Jesus saía pelo país pregar a palavra de Deus, pregar o reino de Deus. E ele não tinha morada certa. Aqui ele fala que ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha onde descansar. Ele parava na casa de alguns amigos ou as pessoas que hospedavam ele, mas não tinha morada certa. Aí ele continua, ó, e outro, continuando a leitura, e outro dos seus discípulos lhe disse, Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixe aos mortos sepultar seus mortos. Esta passagem aqui, irmãos, Jesus deixa claro que aquele que não quer, aquele que não crê em Jesus Cristo, aquele que não aceita a palavra de Deus, esta pessoa está morta, ainda que esteja viva aqui na terra. Esta pessoa ainda não recebeu a vida verdadeira que é dada através do Espírito Santo àqueles que creem em Jesus Cristo. Então, no momento que você crer em Jesus Cristo, aceita a palavra de Deus, você recebe a vida verdadeira. Por isso que Jesus fala aqui, ó, deixe que aos mortos sepultem os seus mortos. Então, as pessoas que estavam vivas, mas ainda não tinham a vida verdadeira, a vida espiritual, esses deveriam sepultar os seus mortos, mas aquele discípulo deveria seguir a Jesus. Muito bem, irmãos, continuamos no capítulo 8 e vamos ler agora do versículo 23 ao versículo 27. E o título é Jesus apazigua uma tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era encoberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse, por que temeis,
homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens maravilhavam-se, dizendo: que homem é este, que até o mar e os ventos lhe obedecem? Então, irmãos, esta passagem nos reforça aquela fé que devemos crer em Jesus, mesmo nas situações difíceis, nas horas difíceis da vida em que vem uma tempestade e nos assola. Mesmo nessas horas, devemos sim chamar Jesus, mas sem medo, com confiança que Ele vai nos dar a vitória. Veja aqui que o mar e os ventos lhe obedecem. E eles não têm ouvidos, eles não têm raciocínio, mas nós temos ouvidos, temos inteligência. Também devemos obedecer a Jesus Cristo, que Ele diz: não tenhas medo, tenha fé. Tem uma passagem que eu vou ler mais adiante, e Jesus alerta o homem. Ele diz: não tenha medo, tenha fé. Vamos obedecer mais esse ensinamento de Jesus Cristo. Bem, irmãos, continuamos no capítulo 8 de Mateus e vamos ler agora do versículo 28 ao versículo 34. E o título é: Os endemoniados gergesianos. E diz assim: e tendo chegado a outra banda, a província dos gergesianos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamavam, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permita-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E indo eles, se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por despenhadeiro abaixo e afogaram-se nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Então, irmãos, nesta passagem aqui em Mateus conta essa passagem, e no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, também conta essa passagem, e no Evangelho de Lucas também conta essa passagem. Tá? E num desses dois também fala que esses endemoniados, tá, eles queriam, depois que eles foram expulsos, aqueles demônios deles, eles queriam seguir Jesus. Eles ficaram pessoas normais, sãs, foram livres daquele demônio. Eles queriam seguir Jesus, mas Jesus disse para eles voltarem para suas casas, para continuar, para ter uma vida normal, que eles estavam sendo possuídos por aqueles espíritos e não estavam conseguindo ter uma vida normal. Eles eram presos com correntes, mas arrebentavam as correntes e fugiam e se machucavam, se torturavam a si mesmos. Mas agora, libertos desses demônios, ficaram pessoas normais,
sãs. E Jesus mandou que eles fossem para os seus, para a sua família, viver em paz, porque assim, irmãos, quando Deus liberta, quando Jesus liberta, é para termos uma vida feliz junto com a nossa família. Amém? Irmãos, chegamos no capítulo 9 do Evangelho de Mateus e vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. E o título é O Paralítico de Cafarnaum. E entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensar mal em vossos corações? Pois qual é o mais fácil? Dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dara tal poder aos homens. Glória a Deus. Então aqui, irmãos, Jesus está mostrando que ele tem poder para perdoar pecados. E tem mesmo, irmãos. Jesus Cristo, quando pagou por todos os nossos pecados na cruz, deu a sua vida, pagou pelos nossos pecados. Então, quem aceita Jesus como seu Salvador, não deve mais nada. Passou da morte para a vida, porque a palavra também diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, quem crer em Jesus Cristo aceitou a vida eterna, que é dada a todo aquele que nele crer. Glória a Deus.